Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. E no vídeo de hoje eu vim falar aqui a minha experiência nesse 1 ano de medicina na Argentina. Então bora lá que eu vou falar pra vocês tudo sobre todas as matérias. Pra começar, eu vou falar pra vocês já deixarem aquele like, compartilhar o vídeo, também se inscrevam no canal porque isso é muito importante e deixem comentários também o que vocês acharam do vídeo, também sobre sugestões de vídeos e tudo mais, beleza? Então bora pro vídeo. Gente, eu vou dividir aqui por matérias, porque se eu começar a falar uma ou outra, e aí vai ficar uma bagunça. Então a primeira matéria que eu vou falar é sobre biologia, a mais temida, a que reprova 90% das pessoas. Sim, ela mesma. Vou dar um geral sobre biologia. Biologia é cátedra única e então a única coisa que você tem que escolher é o horário e o dia que você vai fazer. A gente tem 3 horas de aula de biologia, que são obrigatórias, e teóricas a gente tem mais ou menos 90 minutos. Eu não ia nas teóricas, eu só ia nas obrigatórias. Eu fui no começo em 2 aulas teóricas, mas resolvi não ir nas teóricas e sim nas obrigatórias. Com isso, eu comecei a pesquisar sobre cursos de apoio. Um que é muito famoso, que eu não tinha feito, que eu não consegui fazer porque ele já tinha começado em fevereiro. Na verdade, nesse curso aqui eu já vi que não dava pra entrar porque eu ia entrar atrasada e pra mim não era vantajoso. E conheci outro curso que também já tinha começado, mas ia abrir uma nova turma de biologia e entrei. Esse curso era pra eles terem me ajudado a aprovar biologia. Então, meio que eles davam aulas, se eu não me engano eram 2 horas de aula. Na verdade eram 4 horas de aula, dividido por dias aí, tipo, sei lá, terça e sábado ou terça e quinta, depende do dia que eu queria. E aí eu fui e achei que esse curso de apoio ia me ajudar. Acabou que esse curso de apoio que eu fiz, ele passava tudo. Então, era a mesma coisa que eu ficar em casa e ler o livro. Porque o que eu acho vantajoso você fazer um curso de apoio é que ele dê os pontos-chave. É lógico que a gente tem que aprender tudo e tem que ver tudo, mas nem tudo cai na prova. Então não tem como você ficar perdendo tempo com... Não perdendo tempo, gente, mas... se não vai cair tudo na prova, não adianta você estudar tudo. Você tem que estudar o que vai cair... Gente, desculpa os passarinhos. Vocês têm que estudar o que realmente vai cair e, tipo, os tópicos. Por mais que ela passasse tudo, eu não ia conseguir decorar tudo, saber tudo. E aí eu fui pra prova mesmo assim confiante, estudei tudo que eles passaram, o máximo que eu conseguia absorver. E nas provas caem todos os TPs, ou seja, tem um vídeo aqui também falando dos TPs e das cátedras. Vou deixar no izinho pra vocês verem sobre o que eu tô falando. E aí caía todos os assuntos desses TPs. São 9 TPs, na verdade são 8 e um é entregador, ou seja, nesse 1, né, que é o último, ele integra todos os conteúdos dos outros TPs, como se fosse a prova. E aí eu peguei e falei, cara, até a prova eu tinha estudado 6, então faltaram 2, mas eu falei, eu vou fazer a primeira data porque é chance de promocionar e também a primeira data dizem que é a mais fácil. Cheguei lá na prova, tirei quanto, gente? Estudei 1 mês pra prova e tirei 8. Ou seja, pra aprovar precisa de 12. Faltavam 4 pontos e eu não tinha passado. E aí tinha a segunda data, porque na Universidade de La Plata é assim, a gente pode escolher as datas, ou seja, eu tenho 4 datas, janeiro, fevereiro, março e abril. Vamos fingir que é assim. Não quis fazer na de janeiro, eu posso escolher essas 3. Tudo depende de quando você quer fazer. A única coisa é que se você não faz na primeira, você não promociona, ou seja, você não tem a chance de promocionar, que é se você tirar 7 na primeira prova e 7 na outra prova que tiver, você não faz oral, ou seja, você não faz a final oral. E aí, beleza, peguei e falei assim, já não passei na primeira, saiu o resultado, faltava 1 semana pra segunda, eu falei, cara, eu já não tinha estudado, porque eu tava confiante que eu ia passar, porque eu estudei 1 mês e não passei. Aí eu falei, o quê? Não vou fazer a segunda data, porque se eu for fazer, eu já não estudei muito, só tenho 1 semana, não vou conseguir passar, porque eu achei que eu tava boa. Estudei pra caramba pra terceira data, fui confiante, mais confiante do que tudo, e tirei 11 na trave. Aí sobrou a quarta data, que é chamada a data do terror, vocês já vão entender por quê. Porque a quarta data é a que tem mais tempo pra estudar, então você nunca pode deixar pra quarta data, dica da vida. E eu deixei.
E aí eu fui fazer, teve gente já, amigas, falando, meu, por que você não abandona a biologia? Nem fui fazer e tal. E eu falei, não, vou passar nem que se for na força do ódio. Eu vou passar nessa daí. Porque 90% das pessoas não passam e tudo mais, todo mundo tem medo. Eu falei, cara, eu estudei e sempre que eu ia fazer a prova eu falava, Deus, eu entreguei nas suas mãos, eu fiz o meu máximo. E se for pra eu passar, Deus, eu quero passar porque eu sei. E não por, tipo, ai, passei porque, sei lá, colei ou alguma coisa assim. E aí eu orei, eu sempre oro, entreguei nas mãos de Deus e falei, bora lá. Gente, eu saí daquela prova da quarta data decepcionada. Por quê? Era férias, né? Teve as férias antes dessa quarta data. E aí eu vim pro Brasil e falei, vou estudar. Não estudei. Cheguei lá, tinha uma semana pra estudar. Eu já tinha estudado todo o conteúdo, fui pra essa prova e falei, cara, é agosto, bora lá, né? Eu tenho que aprovar, porque, meu Deus do céu, se eu não aprovar, vou reprovar. E fui pra quarta data, fiz a prova, saí da prova já, assim, desanimada. Falei, mano, vou recursar e tudo mais. E quando eu fui ver, tirei 13. Detalhe, como já era agosto, já tinha voltado às aulas do segundo semestre. Então, mesmo a gente não sabia se a gente tinha passado, a gente não podia faltar nas aulas, né? Porque a gente ainda não sabia se a lista, tipo, ia sair da divulgação de quem aprovou. Eu falei, cara, nem vou nessa aula, vou faltar porque eu não aprovei, deixa quieto. E aí, quando saiu, eu fui a única de 45, 50 pessoas que aprovou da minha comissão. Gente, na hora que eu vi meu nome, nem eu acreditava. Gente, tirei 13. Acertei 13. E assim, não importa, né? O importante é passar. Com 13, com 12, o importante é passar. Aí eu fiquei aliviada. Falei, bom, bora lá. Agora eu tenho que ver o que eu vou fazer, quais são meus planos pra eu aprovar o segundo quadrimestre. Porque o primeiro eu fiz curso e não adiantou de nada. E aí eu conversando com a minha amiga Thaís, que tá no segundo ano, agora ela vai pro terceiro ano. Ela falou, tô dando aula. Aí eu falei, cara, eu vou entrar, já perdi a primeira aula dela, mas vou entrar porque esse curso que eu fiz, ele me dava todo o conteúdo. E ela falou, realmente, eu vi que você tava estudando algumas coisas que não caíam em prova. E curso de apoio tem que falar o que cai na prova. E aí eu fiz o curso com ela, fui pra segundo quadrimestre, né, que tinha a outra prova. E aprovei na primeira data que eu fiz, que não foi a primeira data de biologia, eu fiz na segunda, mas foi a primeira que eu fiz. E aí aprovei tirando 17 de 30. Isso, gente, porque eu ainda sei que se eu estudasse mais eu teria acertado mais, mas era o tempo que eu tinha. E aí aprovei, estou aprovada na cursada. Você fez final? Não, gente, eu não fiz final, porque quem me segue lá no Instagram sabe, eu tinha o compromisso das bodas de 25 anos, que meus pais fizeram 25 anos de casado, e eu não tinha vestido nem nada. E geralmente as finais são lá pro dia 5 de dezembro. E eu não tinha vestido, então eu tinha que vir pro Brasil ajudar ela a arrumar as coisas. Não fiz final, mas na cursada estou aprovadíssima. E creio eu que vou fazer em junho, março, por aí, a final de biologia. Então, bora lá pra cursada de histo e êmbrio. Histo e êmbrio, gente, eu estudei também, fiz o mesmo curso. E acabou que no final a professora achava que a prova ia ser de um jeito, então ela tava ensinando a gente de um jeito. E quando chegou, a prova foi de outro. Como assim, Mi? A prova do primeiro quadrimestre de histologia da cátedra A, que eu sou cátedra A, são 5 imagens que eles passam. E nessas 5, 3 são de histo e 2 são de êmbrio. Então, pra você passar, você tem que acertar 2 de histo e 1 de êmbrio na prova. E aí, eles passam as imagens, fazem algumas perguntas e a gente tem que escrever. E a minha professora tava achando que ia ser um choice mais essas imagens. E então, a gente tava estudando bem mais pra choice do que ver a imagem e achar e falar o que era, qual tecido era. Então, eu cheguei na prova, fui fazer, depois eu fiz todas elas depois das férias, eu não fui na primeira data. E aí eu fiz uma prova em cima da outra. Quando eu passava em êmbrio, eu não passava em isso. Quando eu passava em isso, eu não passava em êmbrio. Na última prova que eu fiz, que foi a quarta data, eu não passei por meio ponto em êmbrio. Ou seja, eu reprovei na cursada. E aí veio o meu desespero, né? Porque ninguém espera. Eu tinha estudado pra caramba. Porque, mano, meio ponto, você pensa, você estudou. Só que é aquele negócio, gente. Lá não tem trabalho, lá não tem choro, nem vela. Então, reprovou bastante gente, assim. Da minha sala, eu acho que umas 5, 6 pessoas passaram da sala inteira. E aí, eu fiquei triste e fui ver o que tinha a ser feito. O que tinha a ser feito
para você, Michelle. O que tinha pra fazer? Eles conseguiram, os grupos estudantis, conversar com a direção, com a cátedra, e eles deram uma nova oportunidade para essas pessoas que não passaram na cursada no primeiro quadrimestre, que é a 5ª data, agora no mês de fevereiro, agora de 2020. E aí, também, depois dessa primeira data, se você aprovar, você faz o intensivo, a cursada intensiva do 2º quadrimestre. E aí, você vai voltar pra Argentina mais cedo, você vai fazer ou não? Eu decidi que eu não vou fazer a cursada intensiva, nem a última data, porque assim, eu até poderia falar, vou pegar o livro, vou estudar, porque eu tenho o PDF dos livros. O meu livro eu deixei na Argentina, mas o PDF tá comigo. E por ser meio ponto, eu sei que eu tava segura, que eu sabia a matéria, mas é aquele negócio. As imagens que caem são 5 imagens de, tipo, vários assuntos que você sabe. Então pode ser que caia uma imagem que você estudou muito aquele conteúdo ou não. E aí eu virei e conversei com os meus pais, conversei com o Lucas, e eu decidi que eu não vou voltar no finalzinho de janeiro pra fazer a prova, nem a cursada intensiva. Eu paguei muito caro na passagem pra vir pra cá, eu paguei R$1.800 só a vinda, tenho que comprar a volta. E se eu for agora, meio que eu não vou ter curtido a minha família o suficiente. Eu teria mais ou menos um mês de férias e teria que voltar já agora em janeiro. Até mesmo pra realmente estudar, porque estudar a gente só vai estudar lá, eu tô de férias aqui. E aí eu teria pouco tempo de férias. Então eu decidi por mim que eu não vou voltar, mas tenho amigos que vão voltar. Isso é uma decisão minha, eu não reprovei, seja por falta de o que você achou que foi, que você tinha que estudar mais, foi um erro seu, foi um erro meu ter vindo pro Brasil no meio das férias. É uma coisa minha, mas eu decidi compartilhar pra vocês porque eu não quero viver de aparência, independente que eu sei que vai ter gente me julgando e tudo mais. Mas enfim, os únicos que realmente podem me julgar são as pessoas que realmente me ajudam, que são meu pai, minha mãe e o Lucas, beleza? E aí eu fiz sociales no 2º quadrimestre, que sociales é só de um quadrimestre. Agora eu vou contar sobre ciências sociais. Gente, todo mundo fala um negócio muito pra mim. A maioria das pessoas falaram pra mim, pra todo mundo, vão falar pra você também. Tá um calor aqui, desculpa. Que é o quê? Sociales não se estuda. Sociales a gente estuda no último dia, na última hora. Eu não fiz a primeira data de sociales, porque ia cair com a 2ª de biologia, que foi a que eu fiz, porque eu não tinha feito a primeira de biologia. E aí eu falei, cara, não vou fazer porque caiu no mesmo horário, na mesma data. Não tinha como eu estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu preferi priorizar a biologia. Então eu fui pra 2ª data de sociales, sabendo que muita gente não tinha passado, porque todo mundo achava que, tipo, sociales é de boa, dá pra promocionar. Realmente, sociales dá pra você se estudar, assim, mais rápido. Só que eu achei, quando eu peguei, eu achei um pouco difícil. Eu achei até eufemismo de todo mundo falar que se estuda em uma noite e passa. Eu não sei, eu tive um pouco de dificuldade, até porque eu achava a matéria mais chata. Então eu estudei, acho que 3 dias antes, mesmo assim, intensivão. E uma semana antes eu li os resumos, que são os resumos de 70 páginas, que eu não aguentava mais ler. Só que ler não adianta muito, tem que ler, entender e às vezes até decorar, tipo, saber o nome do, sei lá, Aristóteles falou tal coisa, vai cair na prova, verdadeiro ou falso. E aí você não grava quem falou. Quando você lê, você só lê e fala, eu li isso, e na prova cai e você tem que saber se foi realmente esse autor que falou, né? E aí eu comecei a ficar desesperada, porque era a última prova, já tinha aprovado biologia, então pra eu vir pro Brasil eu tinha que aprovar em sociales nessa data, pra não ficar mais 15 dias e só vir, tipo, perder as bodas dos meus pais. Então peguei sociales e falei, mano, vamos botar pra cima. Peguei todos os resumos que tinha, li 2 resumos, li, tem algumas coisas que eu posso até disponibilizar pra vocês, que são as questões que as pessoas fazem e tudo mais. E fui pra prova, cheguei na prova, gente. E assim, sociales, por que me deu tanto medo? Porque são 5 módulos, você tem que acertar uma questão de cada módulo. Não adianta você gabaritar o primeiro módulo e errar, tipo, zerar o 2º, porque aí você reprova. Então esse era meu medo. E o pior disso, em um módulo tinha 5 questões. Nessa primeira questão tinha, sei lá, 3 alternativas, 3 negócios lá. E aí você tinha colocado V ou F. Ou seja, se você errava, tipo, era V, V, F, e se você colocava V, F, F, já era.
Tipo, se você errava uma da VOF, já anulava, tipo, a primeira questão inteira. Então, isso eu fiquei meio com medo, assim, mas graças a Deus eu consegui aprovar na cursada de sociais. E aí fiquei super feliz. Agora, falando de anatomia. Anatomia, eu fiz a primeira prova, são Anato C, né? São divididas em quatro provas. Eu fiz a primeira prova, aprovei, fui pra segunda também, e tudo certinho, estudando pra caramba. E aí, o que aconteceu? Não consegui aprovar a prova. E aí o intensivo, tem como fazer intensivo? Sim, gente, tem, mas é a mesma coisa. Eu teria que voltar em janeiro, estudar e tudo mais. E eu decidi também que não adianta, tipo, eu fazer intensivo pra mim, porque eu quero muito também ser ajudante de anato. Eu não consegui aprovar também, e eu sei que vai ter gente me julgando, que nem eu falei, mas os únicos que tem que me julgar são a minha família, que está me apoiando e me ajudando financeiramente e emocionalmente. E aí eu não consegui aprovar anato. Eu realmente que anato foi desleixo meu, porque que nem eu falei, eu fui pras férias, voltei pra São Paulo, falei que eu ia estudar, só que eu não estudei o suficiente. Eu fui pra oral e por não ter um espanhol tão bom também, eu acho que isso também não me ajudou tanto, apesar que tenho amigas que sabem falar muito bem e também não conseguiram. E aí eu falei, bom, cara, eu já não tinha estudado muito, porque eu tava estudando mais pra bio e pra histologia, que foi a que eu fiquei mais perto de passar. E aí eu não aprovei e vou ter que refazer. Tinha como fazer intensivo, mas eu preferi ficar e refazer no segundo ano. E aí vocês me perguntam, Mi, como que vai ficar? Tem esse lance de correlatividade que foi aprovado, que eu vou falar em outro vídeo, mas resumindo, as correlatividades se eu aprovei biologia, eu posso fazer bioquímica do segundo ano. Ainda não sabem se vão liberar pra esse ano já, porque se for liberado, eu já poderia estar cursando bioquímica por biologia e epidemiologia por ciências sociais. Então eu tô super assim, querendo muito que isso realmente seja válido já a partir de março, porque falaram que ia ser a partir de abril. Então eu vou ver o que vai acontecer, se não eu vou recursar essas duas matérias e aí no próximo ano já vai estar liberada essas correlatividades e eu corro pra fazer tudo. Não fiz informática básica, que são umas optativas aí que a gente pode escolher, não fiz também inglês médico e vou tentar fazer já ano que vem. E a final de sociais eu não fiz, gente, também vou fazer, só que a de sociais não é oral, é choice. Então, quando eu voltar, em março mesmo, eu faço sociais pra já liberar e só ficar com a final de biologia. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria conversar com vocês, falar, porque eu acho muito chato. Tipo, eu vi até um vídeo da Nath, que eu sigo ela da UBA, e ela falou, eu fiquei com vergonha de contar e tudo mais. E eu acho que isso rola, porque ninguém quer falar, mano, eu não consegui passar, eu estudei, mas não deu. E eu quis ser sincera pra vocês, eu não vou ficar me escondendo e fazendo o papel de, tipo, passei em tudo, sendo que eu não passei. E eu espero que vocês tenham gostado da minha sinceridade e de tudo mais. Não se esquece de dar aquele like, compartilhar, comentar e se inscrever nesse canal. Um beijo no coração de vocês e tchau!